E todos bem? Ótimo. Augusto, obrigado pelo feedback. Muito bem. Então, eu chamo-me Admado Patrão, para quem não me conhece, sou Senior Director na LifeWave e hoje eu e a doutora Teresa Pires iremos conduzir esta sessão científica de apresentação da empresa e do produto. Não é muito habitual vocês verem esta dupla a apresentar à quarta-feira, no entanto, eu vou fazer o melhor possível para substituir aqui também um bocadinho o Viriato, que está em digressão pelo Panamá, pelo México, a dar a conhecer esta maravilhosa tecnologia e, bom, eu cá estou a dar o meu melhor para que vocês tirem partido desta sessão. Portanto, eu sou casado, eu sou da Figueira da Foz, tenho dois filhos, sou guarda prisional e dediquei-me também à LifeWave, como neste caso part-time. Mas há quem o faça, de facto, em full-time e compreendo-se perfeitamente com todas as vantagens deste produto, a confiança que a empresa nos passa. Portanto, enfim, uma série de vantagens, volto-me a repetir, que podemos usufruir desta tecnologia e fazer com que outras pessoas também partilhem e usufruam desta tecnologia. Portanto, eu vou começar por apresentar a empresa. Antes de mais, eu espero que já estejam todos recompostos do apagão. Eu consegui livrar-me deste apagão, felizmente ou infelizmente, eu não sei, porque, enfim, não vale a pena estarmos já a aprofundar muito este tema, mas consegui livrar-me. Eu estive na Madeira, mais propriamente no Funchal, e é precisamente do Funchal que vamos ter hoje aqui um testemunho incrível, e eu apelo a que toda a gente se mantenha aqui na live, porque vai ser, de certa forma, muito impactante, não só pelo conhecimento, mas também pela forma como irá ser passado este testemunho. Portanto, eu irei passar então à prática e a apresentar a empresa. Irei partilhar aqui a minha tela, só um bocadinho, por favor. Então eu vou falar-vos um bocadinho da LifeWave. Eu vou só fazer mais uma pequena introdução e perguntar aqui quem é que está aqui pela primeira vez. Digite o número 1 aí no vosso teclado. Pelo menos uma pessoa já cá está pela primeira vez. Duas, muito bem, muito bem, muito bem. Não tenha vergonha. Coloquem aí o número 1 no vosso chat para percebermos aqui se há muitos convidados ou não. Ora bem, continuando. Peço desculpa. Quem é então a LifeWave? A LifeWave é uma empresa, antes de mais, sediada nos Estados Unidos, uma empresa americana. É uma empresa que está dedicada à tecnologia avançada e esta tecnologia, portanto, trabalha alguns produtos, nomeadamente o X39, o que é que podemos fazer com o X39? Podemos melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar, rejuvenescimento, a beleza da pele, a longevidade de cada pessoa, enfim, tem aqui várias vertentes. É uma tecnologia sem drogas, sem opioides e sem injeções. O que é injeções? Portanto, não introduz nada, e quando eu digo nada, é mesmo nada no nosso corpo, porque a tecnologia faz com que todo o processo seja gerado do interior para o exterior. Portanto, ao contrário das tecnologias que estamos habituados a falar, de células estaminais, que são invasivas, digamos, esta tecnologia não é nada, de certa forma, não é nada invasiva. Portanto, é uma tecnologia que está patenteada, tem uma patente de 20 anos, portanto, muito tempo aqui para trabalhar esta tecnologia sem que outras pessoas
ou outras empresas ou outros cientistas possam copiar esta tecnologia. Portanto, é uma mais-valia, não há outra igual no mundo, nem haverá tão depressa. Portanto, eu considero uma mais-valia. Portanto, e esta tecnologia aproveita o poder da terapia da fotobiomodulação. E este palavrão eu vou deixar mais à frente para a doutora Teresa Pires explicar, e ela certamente que irá explicar muito bem, porque tem muito mais conhecimento do que eu para o fazer. E porquê é que serve esta terapia da fotobiomodulação? Portanto, esta terapia da fotobiomodulação melhora a nossa saúde a nível celular. Portanto, tudo isto, todo este tema irá ser desenvolvido então mais à frente. Portanto, e os resultados? Os resultados falam por eles próprios. Já há resultados mais do que vistos. Eu vou reportar-me novamente ao último evento que tive no Funchal, onde esteve muita gente nova, muita gente com testemunhos muito impactantes. E eu peço-vos aqui uma coisa: às pessoas que estão aqui à primeira vez, abram a vossa mente, não se deixem bloquear. Muitas das vezes nós estamos pegados ao ceticismo, uh, e enfim, a outras crenças que nos limitam a usufruir ou a usar ou a experimentar de novas tecnologias, novos produtos. Muitas das vezes até é aquele vizinho do nosso lado que sabe tudo, sabem? Aquele vizinho que sabe tudo e mais alguma coisa. E então, através do nosso vizinho, por vezes, somos influenciados a não usar algo que nos faz bem à nossa saúde, à nossa vida, ao nosso rejuvenescimento. Eu devo dizer-vos que, inicialmente, eu era uma dessas pessoas. Não é que soubesse tudo, mas era uma pessoa muito cética. Eu tenho que admitir aqui. Portanto, nem toda a gente vai, e desculpem o meu termo, nem toda a gente se atira de cabeça. Passa a expressão. Entendem o que é que eu quero dizer? Portanto, mas eu de facto não sou uma dessas pessoas aventureiras, fui uma pessoa que fui pé ante pé, mesmo tendo resultados a olhos vistos, até porque com a minha profissão utiliza-se muito o lema ver para crer. E eu sou um bocadinho assim, é o ver para crer. Mas às vezes o ver para crer uma vez só não é suficiente para tomarmos aquela decisão do avançar. E então, nem com o exemplo da minha sogra, que, portanto, sofre de fibromialgia, e foi de facto a primeira cobaia, pois quem apresentou esta tecnologia aqui na Figueira foi o Vítor Pereira e a Arminda, como conheciam a minha esposa, a Susana, pediram-lhe para ela indagar sobre a tecnologia, os adesivos, como é que funcionava, e assim o fez. Pois a primeira cobaia, como disse e repito, foi a minha sogra com fibromialgia. Ao final do quinto dia com fibromialgia, vejam só, e depois de recorrer a imensos tratamentos convencionais, ela retorna uma chamada a dizer que nunca se tinha sentido tão bem. E este é um de milhares de exemplos que temos por esse mundo fora. Portanto, o que eu quero aqui deixar bem claro é que vocês experimentem, usufruam da tecnologia e sejam positivos. Não mantenham aquela capa do negacionismo, porque é nosso, a tristeza, o português e o fado é típico nosso, também é uma canção triste. Vamos tentar mudar esse parâmetro e ser positivo para podermos usufruir daquilo que vem até nós, que está ao nosso alcance. E as pessoas que estão aqui a primeira vez, se calhar não estão aqui por acaso. Estão aqui porque provavelmente a pessoa que a convidou viu que há algo aqui que pode ser útil para essas mesmas pessoas. Continuando, portanto, esta empresa, como eu disse no início, que tem 20 anos, neste caso 21, começou a operar em 2004. Portanto, já distribui em mais de 90 países por todo o mundo e tem 12 armazéns. E dos armazéns para que efeitos?
Estes armazéns servem para facilitar a distribuição do produto LifeWave, das encomendas, como é óbvio, porque nós não temos que ter nem estoques, nem preocuparmos com o cobrar dos produtos a quem se vende, não temos que ter nada. Nós temos apenas que partilhar o produto, dar a conhecer às pessoas, e então serve para isso mesmo. Os armazéns no mundo inteiro servem para facilitar e que de forma mais rápida seja entregue o produto a cada pessoa que encomenda. Comunicamos em mais de 10 línguas, uma das quais o português, portanto facilita também imenso a consulta, enfim, facilita tudo, não é? Portanto, e esta empresa também teve um crescimento bastante rápido. Desde que surgiu o X39, foi um boom, digamos, na sua faturação. Ela passou de uns simples 20 milhões de faturação e neste momento já vai em mais de 600 milhões. Isto nestes últimos anos, desde que saiu o X39 para a rua. Há mais de 4 mil pessoas, 4 mil não, perdão, 4 milhões de pessoas que já utilizam esta tecnologia com resultados impressionantes. E desta forma acreditam nesta grande tecnologia e missão. Eu pergunto aqui, vocês acreditam nesta tecnologia? Acreditam nesta missão? Eu acredito. Ora bem, este produto é protegido exclusivamente por várias patentes. Como disse há pouco, ninguém pode fazer um produto deste género, deste género não, igual, com as mesmas, das mesmas formas, com a mesma forma de atuar. Portanto, está protegido e durante 20 anos. Há mais de 90 estudos sobre o X39. Foram gastos também milhares de euros no estudo e nas patentes, desde o início em que o Dr. David Schmidt começou a preparar todo este processo. Portanto, foi feito através de universidades e pesquisadores independentes, onde se incluíram alguns especialistas, médicos, científicos, etc. Portanto, todas estas pessoas foram incluídas para que o X39 tivesse o fim que teve, o efeito que tem que tem nas pessoas. Foi feito realmente um estudo bastante aprofundado. Ora, aqui, neste caso o X39, aqui está ativa, mas eu vou dizer que reativa as células estaminais. É um verdadeiro avanço na natureza. Este senhor que vem na imagem é o Dr. David Schmidt, é CEO da empresa, foi o criador do produto e é o fundador da LifeWave. A LifeWave não é uma startup, é uma empresa já com bastantes anos de mercado, já com uma reputação bastante elevada. E ele diz que o X39, neste momento, ainda é a sua maior conquista. De facto, está cá fora o X39 e é a sua maior conquista. Eu posso deixar-vos aqui um cheirinho que, para além do X39, ele está a desenvolver outras coisas que provavelmente não é que vão deixar, o X39 vai ser, vai passar a ser a segunda melhor conquista, ou a terceira, ou o que seja, mas de facto este homem é impressionante e o que está para vir aí vai dar muito que falar. Portanto, ele tem só em seu nome, tem mais de 200 patentes. Portanto, é o cientista, é o inventor do produto, como disse há pouco, e já foi premiado 2 vezes na área da tecnologia pelo Hall of Fame Internacional, que é a entidade que premia este tipo, no fundo, de pessoas que têm, estes cientistas que desenvolvem estas matérias. E bom, eu neste momento vou convidar-vos a ver um curto vídeo
onde fala um bocadinho resumidamente sobre a forma da energia, é um bocadinho resumido sobre como atua o X39 no nosso organismo. E depois, de seguida, eu irei passar então a palavra à doutora Teresa Pires, ela sim irá ocupar-se de vos esclarecer e de vos falar mais aprofundadamente sobre o X39. Então vamos lá prestar um bocadinho de atenção. Uma forma antiga de energia que remonta ao amanhecer dos tempos. Para nós, tudo começa com o Sol, a fonte de luz e vida do nosso sistema solar. Toda a vida se origina com o Sol através da fotossíntese. Os seres humanos emitem uma luz infravermelha que pode ser vista com dispositivos de visão noturna. Nós sabemos há séculos que a luz tem muitos efeitos sobre o corpo. Os adesivos de fototerapia da LifeWave usam a luz para estimular os sistemas naturais de cura do corpo, proporcionando benefícios de saúde específicos. Veja como funciona a tecnologia. Primeiro, um adesivo é aplicado em pontos específicos do corpo. Onde o adesivo cobre a pele, a luz infravermelha emitida a partir do corpo é refletida de volta para o tecido. Isto estimula a pele, que por sua vez estimula regiões específicas do cérebro. O cérebro, então, aciona o próprio fluxo natural de energia corporal e a capacidade de se curar a si próprio. Agora imagine um adesivo que reativa as suas células estaminais, sem químicos, sem contraindicações. LifeWave. Viva mais, viva melhor. Ora, muito bem, esta foi a minha parte da apresentação da empresa. Neste momento eu vou chamar então a doutora Teresa Pires. Teresa. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Obrigada por estarem aqui. Espero que estejam todos bem, que tenham passado bem do apagão de segunda-feira também. Eu, tal como o Admar, escapei mais ou menos ilesa, né? Como sabem, nós estávamos na Madeira e não vivemos as aventuras da mesma forma que vocês, talvez de uma forma diferente, com a preocupação, de quem tínhamos cá, não é? E de como é que estariam as coisas. Quando nós não conseguimos comunicar com os nossos, é sempre mais complicado. Então, vou partilhar aqui a minha tela, vou-me apresentar para quem está aqui, principalmente pela primeira vez. Ora bem, então, eu sou a Teresa Pires, tenho 57 anos, sou psicóloga, trabalho na área da saúde mental e estou na LifeWave há 2 anos, desde o dia 14 de março de 2023. E quando me apresentaram a LifeWave, eu vi nesta tecnologia a oportunidade de poder mudar a vida dos meus pacientes. E foi dessa forma que me liguei inicialmente à LifeWave. Estudei a tecnologia, pedi e tive acesso a todos os estudos científicos, como todas as pessoas que se tornam parceiros de marca da LifeWave, e portanto percebi que através do uso desta tecnologia podia efetivamente mudar a vida aos meus pacientes, dar-lhes mais qualidade de vida e que eles podiam realmente desligar-se um pouco ou deixar um pouco para trás os tais químicos que muitas vezes servem apenas para retirar sintomas e na grande maioria das vezes não são de grande ajuda. Então, depois, claro que também tive o meu próprio testemunho, porque também comecei a usar a tecnologia, uso-a há 2 anos, todos os dias eu uso X39 e outros pets da LifeWave e tenho naturalmente os resultados em mim também com o uso desta tecnologia. Então hoje vou-vos falar aqui um pouco sobre esta parte um pouquinho mais científica do produto, explicar-vos um pouco como é que isto funciona e depois vou chamar aqui uma pessoa
que nos vai dar um testemunho muito impactante, que eu tive o grato prazer de conhecer este fim de semana na Madeira, que nos emocionou a todos os que estávamos naquela sala com o seu testemunho e que eu tenho a certeza que todos vocês que estão aqui hoje vão gostar muito de a ouvir. Então eu vou-vos falar um pouco sobre esta tecnologia da LifeWave. Esta tecnologia é uma tecnologia de reativação de células estaminais e as células estaminais são células muito importantes no nosso organismo. Elas são células de reparação, são células indiferenciadas. Vocês certamente que já ouviram falar muitas vezes na criopreservação de células estaminais. São as células embrionárias que são criopreservadas a partir do cordão umbilical e que mais tarde, caso seja necessário, elas voltam a ser injetadas no organismo através da medula para se dirigirem a locais do corpo onde são necessárias e que vão proceder então à regeneração e à autorrenovação das células estaminais do nosso corpo. Então, sendo que estas células são tão importantes, não é? Porque elas têm a capacidade de se regenerar com qualquer tecido e com qualquer célula do nosso organismo, elas são realmente mesmo muito importantes. O que é que acontece? Ao longo do nosso processo de envelhecimento, à medida que nós vamos envelhecendo, as células estaminais elas vão ficando inativas. E estima-se que mais ou menos entre os 30 e 35 anos nós temos apenas 50% das nossas células estaminais ativas e por volta dos 60, entre 7 a 9%. Pegando nestes estudos e em todo o trabalho que existe ao nível da ciência sobre as células estaminais e sobre a indústria das células estaminais, David Schmidt, desde há muitos anos e inclusivamente desde muito pequeno, que ele dizia que se ia tornar um cientista famoso e que ia criar alguma coisa que ia ajudar a humanidade. E ele realmente durante 10 anos estudou nesta área e criou então esta tecnologia, este PETS, que através da fototerapia, através da luz do nosso corpo, porque o nosso corpo emite luz, emite infravermelho, como está aqui, como vocês podem ver aqui nestas imagens. Isto aqui é o exemplo de que através de dispositivos de visão noturna e outro tipo de máquinas, nós conseguimos perceber a energia, a luz do nosso corpo, como o nosso corpo emite este infravermelho. Então, David Schmidt, sabendo disso e sabendo da forma como pode tirar partido da luz do nosso corpo, nós temos um espectro de luz que é visível, não é? E depois há um espectro de luz que quer para um lado, quer para o outro, que não é visível, não é? As ondas do micro-ondas, as ondas de rádio, as ondas, os raios ultravioleta, não é? São tudo ondas de luz que não são visíveis, mas que existem e que naturalmente nós podemos tirar partido delas. Um exemplo que nós damos sempre é este caso da vitamina D. A vitamina D é extremamente importante no nosso corpo, nós precisamos de vitamina D. E como é que nós produzimos vitamina D? Através da exposição solar. Se nós nos expormos ao sol, os raios ultravioleta vão estimular a produção de enzimas que estão presentes na pele, e estas, por sua vez, vão estimular a produção da vitamina D. Nós, sem a luz do sol, não vivemos, sem a vitamina D também não, é muito importante. E esta é uma forma de vocês perceberem como é que esta tecnologia vai produzir então este processo de fototerapia, que depois vai estimular um processo de fotobiomodulação que já vos vou explicar agora. Estão aqui estas duas imagens, como vocês veem. Esta é uma imagem antes do uso do X39
e a outra o depois. Isto tem a ver o quê? Tem a ver com os benefícios que nós retiramos com o uso desta tecnologia. Estamos aqui a ver uma imagem em que há um processo inflamatório e depois aqui uma enorme diferença após o uso do X39. Este X39, este PETS, é um pequeno adesivo, como está aqui nesta imagem, que tem no seu interior nanocristais orgânicos e que esses nanocristais vão refletir o infravermelho do corpo e vão então estimular o processo de fotobiomodulação. Significa o quê? Vai ser produzido um novo comprimento de onda que é recaptada pelo organismo e que vai então estimular o incremento, a elevação de um peptídeo de cobre. Este peptídeo de cobre é extremamente importante no nosso corpo. Nós produzimos este peptídeo de cobre todos os dias, sem o uso do X39. O que acontece é que ele apenas está presente na nossa corrente sanguínea durante 1 hora. Está ativo, digamos que funcional, apenas durante cerca de 1 hora. David Schmidt percebeu que se nós elevássemos este pequeno peptídeo, ele é um tripeptídeo com 3 aminoácidos muito importantes, e que se ele estivesse presente durante mais horas no nosso organismo, se ele estivesse elevado durante mais horas, nós iríamos tirar muitos benefícios. E porquê? Este peptídeo está estudado por várias áreas da ciência, desde a oncologia à estética, porque e há inclusivamente suplementação com este GHK-Cu devido aos benefícios que nós temos com este peptídeo no nosso organismo. Ele tem uma ação fantástica anti-inflamatória, vai produzir o aumento da glutationa, que é o antioxidante mais importante do nosso organismo, vai ativar genes antidor, vai melhorar a qualidade do sono. Já vos falarei um pouco mais à frente também sobre todos esses benefícios, mas David Schmidt, ao final dos seus 10 anos de estudo, percebeu também que na reativação dos genes, dos cerca de 4.000 genes que este peptídeo estimula, um desses genes era o P63, que é o responsável pela reativação das células estaminais. Ora, em estudos recentes, David Schmidt mostra-nos que ao fim de 2 horas de nós usarmos um X39, nós começamos a ativar todas as nossas células imunológicas. E, dado que reativamos ou elevamos o sistema imunitário, reativamos células estaminais e estimulamos processos anti-inflamatórios, antidor, de regulação do sistema nervoso central, da regulação de neurotransmissores, há aqui um conjunto de fatores que todos, digamos que vão estimular um equilíbrio no organismo que vai naturalmente, ao fim de algum tempo, culminar em mais saúde, em mais bem-estar, mais equilíbrio, naturalmente. Digamos que o objetivo do uso do X39 é que o corpo entre em homeostase. Homeostase é equilíbrio, é que todos os sistemas celulares estejam equilibrados, estejam funcionais e que a partir daí haja uma regeneração celular diária que vai naturalmente dar-nos muito mais qualidade de vida. Então, com o aumento do GHK-Cu e com a reativação das nossas células estaminais, nós vamos naturalmente começar a ter muitos benefícios. As células estaminais, elas não começam a reativar de imediato. Há aqui processos que é preciso nós compreendermos. Elas são, como eu já expliquei, muito importantes, elas são são células especializadas, não é? Que depois vão, digamos que, constituir vários tecidos dos vários órgãos, vão substituir células que vão morrendo. Elas têm essa capacidade, elas têm a capacidade de perceber quais são as células que estão doentes, eliminá-las e regenerarem-se
com células desse órgão. Não é? Exatamente, são indiferenciadas, é isso mesmo, Admar, obrigada. Então, elas são realmente muito importantes, mas quando nós começamos a usar um X39, não começamos logo a reativar as nossas células estaminais. Há um processo de desinflamação, de antidor, digamos que de limpeza de radicais livres, como foi explicado também no vídeo, que é muito importante. E a partir daí, sim, começa gradualmente a haver aqui um processo de regeneração celular. É importante também percebermos que, e muitas vezes colocam-nos essa questão, e ainda agora na Madeira, nos colocaram essa questão sobre se, ao reativarmos células estaminais, se poderemos reativar células que estejam, por exemplo, células cancerígenas ou... não. As células estaminais não se regeneram com células doentes. É importante termos isto em atenção. David Schmidt, nos seus webinars de formação, refere-nos isso constantemente. Ora, quais são os benefícios que nós vamos ter de usar um X39 todos os dias? Bom, para já vamos começar a ter mais energia e uma melhoria na qualidade do sono, que é fundamental. O sono é muito, muito importante no nosso dia-a-dia para que os nossos órgãos funcionem, para uma qualidade de sono vai-nos trazer um bem-estar geral, que é fundamental. É durante o processo do sono, é durante o sono que acontecem alguns processos biológicos que são fundamentais para a saúde dos nossos órgãos. Depois há um alívio rápido da dor. A grande maioria das pessoas experimentam alívio logo às primeiras horas do X39 e isso é excelente. Depois vai estimular também, vai haver aqui a estimulação do colagênio e da elastina, que vai resultar na redução das rugas. As células estaminais vão ter também um papel fundamental nesta ação, porque normalmente nós temos deficiência, à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo também a capacidade de produzir colagênio. E o colagênio é estrutural no nosso corpo. Se nós precisamos de colagênio internamente. Se nós temos uma produção de colagênio baixa, o nosso organismo tem a capacidade de reter o colagênio para os órgãos vitais e como a nossa pele não é um órgão vital, é o primeiro órgão a ressentir-se com a falta de colagênio e de elastina. Por isso, muitas vezes, perdemos aquele ar saudável, hidratado, sedoso e passamos a ter a pele mais enrugada. Isso deve-se à falta de colagênio. Neste caso aqui, o que é que vai acontecer? À medida que nós vamos estimulando, usando o X39, vamos produzindo mais colagênio e mais elastina e vai começando a haver, digamos que um rejuvenescimento de dentro para fora. E quando começamos a ter menos rugas, significa que o nosso corpo está a refletir a saúde interna, porque a nossa pele reflete isso mesmo, reflete a saúde dos nossos órgãos. Depois há um maior desempenho desportivo, uma melhor recuperação após o rendimento desportivo também. A redução das cicatrizes tem a ver aqui também com o fenómeno da remodelação e que está relacionado com a ativação das células estaminais. As cicatrizes passam por um processo, digamos que a coloide começa a desaparecer, começa a haver ali uma reparação dos tecidos. Na cicatrização das feridas internas, mais vitalidade e disposição, e há naturalmente depois um rejuvenescimento. E este rejuvenescimento está relacionado com, digamos que com todos estes processos que eu já referi, vai haver aqui uma reformulação ao nível do ADN, o que naturalmente depois se reflete na saúde
e no bem-estar geral que todos nós começamos a sentir ao usar um X39. Teresa, desculpa fazer aqui esta questão, Sim, sim. mas falaste, é verdade, em inúmeras situações em que o X39 tem o seu reflexo, não é? Seja na nossa saúde, seja no rejuvenescimento, mas, portanto, o organismo, ele próprio, é que vai, no fundo, responder onde tem mais déficit, onde tem mais necessidade, no local em que o X39 atua, digamos. Eu não sei se me estou a fazer entender. Consegues explicar esta questão? Sim. Eu peço desculpa a esta questão, mas... Eu sei, mas para que as pessoas percebam também um bocadinho, e desculpa, interromper o teu raciocínio. Não, fizeste muito bem. Também, Fizeste muito bem. Percebam que, no fundo, há imensos feedbacks, não é? Que temos tido do X39, mas as pessoas perguntam, então, mas se ele atua em tudo isso, é tudo ao mesmo tempo, não é? Sim, fizeste bem em perguntar, Admar, porque é importante que as pessoas percebam que tudo aquilo que nós tivemos aqui, ou que eu estive aqui a explicar e que nós vamos falando, não sou só eu, ao longo da semana vão havendo sempre várias explicações, é importante que percebam que nós estamos a falar de um processo endógeno. Estamos a falar, e eu já vou explicar como é que se utiliza, estamos a falar de uma tecnologia que trabalha pontos de acupuntura, não é? Que vai estimular processos do organismo e que o organismo tem exatamente essa inteligência de perceber onde é que há, o nosso cérebro comanda tudo no nosso corpo. E o cérebro vai perceber, tem essa inteligência de perceber onde é que é necessário, onde é que é mais necessário. E pode muitas vezes, por exemplo, imagina que há uma pessoa que está com uma dor ciática, mas se ela tiver, por exemplo, uma lesão ao nível cardiovascular, o uso do X39 pode ir incidir mais rapidamente numa situação onde há uma lesão num órgão vital, não é? E o corpo tem essa capacidade de perceber onde é que é mais importante atuar. E pode demorar, por exemplo, um bocadinho mais de tempo a tirar a dor ou até haver uma regeneração ao nível, por exemplo, de uma cartilagem, de um nervo ciático, enfim. Portanto, é importante que todos que estão aqui, principalmente os que estão pela primeira vez, que percebam que estamos a falar de um processo de autorregeneração, de autocura do corpo, sem a intervenção de nenhum químico, de nenhuma substância ativa. Estamos a falar de luz do nosso infravermelho e de uma estimulação que está relacionada com os nanocristais orgânicos, que também não têm interferência nenhuma, porque o adesivo não passa nada através da pele. Estamos a falar de um processo endógeno, nada mais. E que é muito fácil de usar, e que eu vou-vos falar aqui um pouco sobre os vários estudos que houve. Há mais de 80 estudos sobre o X39. Esta tecnologia é uma tecnologia, como o Admar falou ao início, que está cientificamente comprovada por várias universidades independentes, por vários cientistas independentes, pelo pessoal e por toda a equipa de David Schmidt, está patenteada e, portanto, para uma tecnologia desta estar patenteada, vocês imaginam que teve que passar por muitos estudos, tudo tem que ser muito confirmado. Existem estudos duplo cego que confirmam e que nos dão a segurança de utilização de toda esta tecnologia. E tudo isto devidamente documentado. Sim, naturalmente, claro. Desculpa. Sim. Sim. Claro que sim. Claro que sim. Qualquer pessoa tem acesso a estes estudos. Qualquer um de nós
qualquer um que seja parceiro de marca da LifeWave tem acesso a todos esses estudos, a todos esses documentos que estão à nossa disposição, e quem não seja parceiro de marca, se nos pedir qualquer um de nós também disponibilizamos naturalmente para que qualquer pessoa tenha acesso. Eu inicialmente, quando me apresentaram a LifeWave, não era parceira de marca, pedi e naturalmente que me disponibilizaram todos os estudos para que eu pudesse ter acesso a toda a informação que eu queria para conhecer a tecnologia, ok? Então, estes estudos todos que foram feitos mostram-nos que logo nos primeiros dias cerca de 4.000 genes começam a ser reativados. Com 6 semanas de utilização há um maior equilíbrio cerebral, diminuem os sintomas do TSPT, ansiedade, depressão. Há aqui toda uma reorganização ao nível do sistema nervoso central, com um reequilíbrio da atividade química e elétrica, a produção dos neurotransmissores. Portanto, isso é fundamental para que o cérebro esteja em equilíbrio e comece a enviar comandos ao restante organismo. Com 3 meses de utilização, há um aumento da produção de colagênio interno, a diminuição das rugas, o crescimento do cabelo e o aumento da integridade do sistema musculoesquelético. E com 6 semanas de utilização, e este é um dos estudos que nos impactam muito, porque mostram-nos que 14 de 15 pessoas reduziram a sua idade vascular em cerca de 8 anos após o uso continuado do X39 por 6 meses. O que é que isto significa? Significa que estamos a falar de uma tecnologia que estimula uma regeneração celular, uma reversão da idade celular, e todos nós temos 3 tipos de idade. Temos a idade que temos no cartão de cidadão, essa nós não podemos fugir, naturalmente. Depois temos uma idade metabólica, e é desta idade metabólica que estamos a falar. Há ainda especialistas, e estes mais da minha área, em que nós referimos também a idade psicológica, a idade emocional. Há pessoas que têm um espírito mais jovem do que outras, não é? E, portanto, é dessa parte que nós nos referimos. Então, quando nós falamos aqui que 14, 15 pessoas reverteram a sua idade vascular, e quando falamos em idade vascular estamos a falar do sistema cardiovascular, que é tão importante no nosso organismo, não é? Que faz o nosso coração bater, e o nosso coração é um órgão vital. Se nós revertemos então aqui a idade em cerca de 8 anos, significa que metabolicamente, internamente, ficamos mais jovens 8 anos. E isto significa que o nosso corpo terá mais capacidade de regeneração, está mais saudável. Este processo de regeneração aconteceu de uma forma natural, endógena, com mais energia, com mais vitalidade, com mais equilíbrio, e isso naturalmente que se vai refletir no dia-a-dia das pessoas, com menos dores, com menos inflamação no organismo, com um sistema imunitário mais elevado, com células estaminais ativas, e tudo isso vai nos dar uma capacidade de lutarmos, do nosso corpo lutar a qualquer agressão que possa ocorrer. Porque não estamos a falar de uma tecnologia que tenha sido criada para curar nada. É importante realçarmos isto. A tecnologia da LifeWave foi criada para prevenção, para que todos possam, de alguma forma, poder dar ao corpo uma capacidade de viver mais tempo, mais jovem e com mais saúde. Esse é o lema da LifeWave e do David Schmidt. Mas, naturalmente que nós sabemos, pelo uso, pelos testemunhos que temos, que o facto de elevarmos este peptídeo, que eu falei há bocadinho, no organismo durante 12 horas, mais ou menos, muitas pessoas nos referem, inclusivamente muitas delas através de análises, da comprovação com exames médicos, que reduziram substancialmente
os níveis da PCR, da proteína C reativa, que indica o nível de inflamação que nós temos no organismo. Muitas pessoas que viviam com dor crónica, que passaram a ter um alívio substancial ou até deixaram mesmo de ter dores com o uso do X39, e isso nós sabemos naturalmente que se deve ao incremento deste peptídeo e aos benefícios que todos nós tiramos com o uso do X39. Naturalmente que depois, reativando em todo o processo, havendo a reativação das células estaminais, nós vamos ter uma capacidade de reparação e de regeneração celular que não tínhamos naturalmente antes do uso desta tecnologia. Como eu referi há bocadinho, esta tecnologia usa pontos de acupuntura. David Schmidt trabalha com pontos de acupuntura. Os 2 pontos principais são a 7ª cervical e 2 dedos abaixo do umbigo. São, digamos que, 2 pontos estratégicos onde a energia é espalhada para todo o organismo. Nós podemos colocá-lo num ponto específico, se houver dor, mas nestes 2 pontos, digamos que o poder é de espalhar os benefícios do X39 por todo o organismo através dos meridianos que todos nós temos pelo nosso corpo. Usa-se durante 12 horas, que usamos todos os dias um adesivo durante 12 horas. Pode-se usar mais do que um patch em simultâneo. Aconselha-se durante a noite que seja retirado, e há apenas aqui uma condição que é fundamental com o uso do X39. É beber muita água. E porquê? A água, nós já precisamos de água naturalmente, não é? Todos nós devíamos beber e adaptar a quantidade de água ao nosso peso corporal, que é nos homens, 1 litro de água por cada 30 kg de peso, e nas mulheres 1 litro de água por cada 25 kg de peso. A grande maioria de nós não bebe água em quantidade suficiente, mas aqui neste caso é muito, muito importante, porque a água é como se fosse o fio condutor do X39, do GHK-Cu. Quando nós elevamos o GHK, ele precisa para todo o seu processo de água. A regeneração celular precisa de água, as células precisam de água. E quanto mais horas nós incrementamos o peptídeo, não é? Mais água nós precisamos no organismo. Então é muito, muito importante. Pode, inclusivamente, um dos fatores para não se ter tantos resultados ou resultados tão imediatos pode ser a falta da água. O Dr. David Schmidt refere isso quando dá as suas formações. Ora, os resultados que a grande maioria de nós tem com o X39 são enormes. E nós agora, Admar, vamos chamar a nossa convidada, não é? A Lígia está por aí. A Lígia está aqui, que eu estou a ver aqui. Vamos-lhe pedir que ela ligue a sua câmara, a câmara e o som. Lígia, em baixo, no seu telemóvel, tem o microfone e tem o símbolo da câmara. Consegue ligar? Ok, o som já está, parece-me. Exato. Alô, Lígia? Alô, alô, alô. Olá, boa noite. Olha, é bom estar a vê-la novamente, doutora Teresa. Gostei muito, muito da sua palestra, imenso. Muito obrigada, dona Lígia. E também gostei muito de ouvir o senhor Admar. Parabéns para ele também. O senhor está no céu. Eu sou exatamente. Sim, só Teresa também. E permita também que a trate por Lígia, porque também gostei muito de a conhecer. Foi um prazer enorme estar convosco na Madeira. Lígia, apresente-se, fale-nos um pouquinho de si, com o coração, como nos falou no domingo na Madeira. Eu sou uma pessoa que toda a minha existência
gira à volta de tratar dos outros, principalmente na área da saúde. Eu comecei a minha escalada nesta existência com 5 anos a tratar das pessoas. Portanto, se me perguntarem tão pequenina se eu sabia o que estava a fazer, sinceramente não. Claro. Mas achava que às vezes pôr as minhas mãos em determinados pontos do corpo de uma pessoa, não sabia porque é que as pessoas ficavam felizes e eu colocava as mãos, como por exemplo, uma menina na minha escola que tinha ataques epiléticos, e eu colocava-lhe as mãos em determinados pontos e a menina deixava de ter o ataque. Se me perguntarem naquela altura que se eu sabia o que andava a fazer, não, senhora, não sabia. O meu percurso, tive 3 clínicas de geriatria e de gerontologia, que eu sou técnica nessa área. Foram 30 anos da minha existência, até chegar a uma exaustão extrema, que eu pensava sempre, não, eu ainda consigo mais um bocadinho. E é nesse contexto que eu, com muita emoção, mesmo muita emoção, abracei a Life Wave e pretendo continuar. Eu, portanto, tenho 70 anos, sou mãe de 2 meninas, tenho um netinho muito lindo, a quem eu amo acima de muita coisa, e eu posso dizer que quando falo com as pessoas, eu falo sempre, sempre, com muita emoção e com muito amor. Essa pessoa sou eu. Mas notou-se bem. Qual foi a sua experiência com o X39? Bem, aí então eu tenho a impressão que a minha emoção fica ao rubro. Pronto, então partilhe connosco. Eu entrei numa espiral, porque todos nós entramos, pensamos que não, e isto é também um alerta para todas as pessoas que me estiverem a ouvir. Nós esticamos a nossa forma de estar na vida, às vezes a limites que vão para além da compreensão. E muito menos um termo de bom senso. Eu sou uma pessoa que toda a vida vivi para além daquilo que talvez até o meu corpo aguentasse. E o meu corpo fez um crackdown há 2 anos atrás, precisamente, 2 anos e 2 semanas, em que eu, sem saber, comecei a vomitar, pensando que fosse um problema de fígado, que de vez em quando a minha bilis gosta de dar sinal de vida, que não tem dado ultimamente, graças a Deus. E então, pensando que era bilis, vomitei todo o dia, mas quando eu começo a ver tudo andar à roda, eu disse para o meu marido, eu tenho que ir para o hospital. Quando cheguei ao hospital, fizeram os exames preliminares, lógico, e já não me deixaram sair. Fiquei automaticamente internada. O processo hospitalar foi penoso, no mínimo, porque fiquei entubada por tudo e mais alguma coisa, e quando me disseram que os meus rins, os 2 estavam a parar. O médico falou comigo de uma forma muito correta e concreta e disse, minha senhora, estamos a ponderar a hemodiálise. Nesse momento, sabendo eu todo o percurso de vida a tratar dos outros, eu sabia que era uma via sem retorno. E nessa via sem retorno, eu disse, não, eu tenho que ultrapassar esta situação. Olhei para o médico de lágrimas nos olhos e pedi, doutora, diga-me se faz favor se me dá 24 horas. Ele disse, até 24 horas dou. Houve muita coisa que fiz nesse momento, sou uma pessoa crente e apelei e disse, eu preciso de continuar a viver. Naquele momento, porque eu já tinha conhecimento há muitos anos de células estaminais, quando saio do hospital, já saio, embora em cadeira de rodas, e nem sequer tinha força para sair da cama, nem para ir à casa de banho, tinha que ser o meu marido a dar-me banho e a levar-me à casa de banho. Estive assim alguns meses,
até que recebo uma chamada telefónica de uma amiga da longa data, que já não nos falávamos há algum tempo, e ela disse: "Oh, Lígia, tu sabes alguma coisa de células estaminais?" Naquele momento, naquele preciso momento, eu dei o pulo da cadeira e disse: "Olha, é uma mensagem enviada do alto." Eu disse: "Diz-me o que é que tu sabes de células estaminais." "Olha, vais falar com o António Miguel." Eu disse: "Mas eu já tentei entrar em contato com o António Miguel e ele não me responde, diz: mas ele mudou de telemóvel." Eu disse: "Então dá-me o telemóvel." Nesse mesmo dia, liguei para o meu muito amigo António Miguel, que eu considero de coração, assim como a família, e disse: "Oh, António Miguel, fala-me das células estaminais." Ele começa-me a falar, eu disse: "Eu vou entrar já." Ok, o percurso com o X39, que já usei o X39, já usei o 49, já usei o AION, já usei o IceWave, e portanto, e a carnosina e a glutationa. Exatamente. Porque eu sou do estilo de pessoa, não vou indicar nada a nenhum dos meus pacientes sem eu ter provado. Exatamente. Eu provei, constatei, aprovei, então eu falo. É um bom Naquela princípio. altura, Desculpa. Sim, continua. Estava a dizer que é um bom princípio. Peço desculpa interrompê-la. sim. Então, naquela altura, devo dizer que o nível de toxinas, porque as minhas suprarrenais entraram numa rota de colisão comigo, a nível do cortisol, e estavam a fazer o shutdown de uma série de coisas. Eu tive que entrar num processo de desintoxicação. Exatamente. Portanto, o meu corpo estava repleto de toxinas. E durante meses o meu cabelo esteve a cair diariamente. Eu perdi massa muscular. Eu, durante muito tempo, a nível de intestinos e de sistema urinário, esteve sempre comprometido. Quando comecei a usar o X39, senti-me durante os primeiros 3 meses não muito bem. E apelo às pessoas que me ouçam muito bem, se faz favor, porque se as toxinas que temos no corpo têm que ser libertas por algum lado, a pessoa, logicamente, eu sentia dores de cabeça brutais, mas é engraçado, as dores começaram a diminuir, eu comecei a dormir de forma mais apaziguada, eu consegui restabelecer a queda do cabelo, neste momento não está a cair quase nada, os sintomas exteriores, que inclusivamente as minhas unhas estavam-se a partir e a descascar diariamente, neste momento tenho as unhas quase perfeitas, e devo dizer que ao fim de um ano a usar o X39, estou habilitada a dar às pessoas um motivo para sorrirem no dia seguinte, principalmente a nível de dores. Há 2 dias, mais um exagero meu, eu fiz uma ciática e ainda não parei de trabalhar. Aliás, eu estou aqui a falar convosco, mas acabei uma videoconferência e para poder falar convosco. E então, eu estou a trabalhar desde as 8 da manhã, sem parar, e não tenho dores. Muito bem. Lígia, muitos parabéns. Isto significa que aquele processo de hemodiálise não chegou a acontecer. Nunca mais, quando eu voltei ao hospital, o médico fez o favor, até porque eu disse, doutor, fale-me em termos técnicos, eu sou da área da saúde, mas faça-me o favor, fale-me tudo. E ele virou a câmara virou o computador para mim e disse: a sua entrada no hospital tinha estes valores todos estão aqui, mas eram valores completamente disparatados. E a senhora hoje tem estes. Portanto, e quando ele me pergunta se eu estava ainda com os medicamentos
Eu estava a utilizar medicamentos para portanto, libertar-me do excesso de líquido da urina e estava com medicamentos também para a parte cardiovascular. Exato. E ele disse-me assim, necessita de um reforço da dose? Eu disse, doutor, há 2 meses que eu não tomo nenhum medicamento. Surpresas, surpresas, não é? Não. Eu acho que foi muito simpático da parte dele, porque ele sabia que eu era da área da saúde, portanto, Exato. o médico respeitou-me, assim como eu respeito a ele e todos os médicos, porque tenho médicos também na família. Claro, Portanto, sim. aquilo que eu faço, eu não desconsidero nenhuma área, pelo contrário, eu sigo a minha. Exatamente, É um bom exatamente, princípio. sim. Lígia, olha, eu não tenho palavras para agradecer. Já no domingo, foi muito impactante ouvi-la. Agradeço muito a sua amabilidade, a sua disponibilidade para no domingo, quando o Admar perguntou se havia testemunhos, se ter disponibilizado para partilhar a sua experiência. Porque é muito importante que todas as pessoas percebam que nós estamos aqui, falamos sobre aquilo que a ciência, não é? Que aquilo que David Schmidt nos mostra através dos estudos, mas ter testemunhos na primeira pessoa de alguém que, com uma situação tão complicada, tão delicada, teve estes resultados, e percebermos também que é muito importante que, quando nós temos o organismo muito intoxicado, às vezes podemos ter um agravamento dos sintomas, e isso não significa que realmente a tecnologia não esteja a fazer efeito. Pelo contrário, está a fazer efeito e está a desintoxicar o nosso corpo, e isso temos que sentir de alguma forma. Portanto, da minha parte, quero-lhe agradecer muito por ter estado aqui conosco hoje e por nos ter mostrado também um Admar um bocadinho diferente, porque foi muito bonito vê-lo emocionado com o seu testemunho no domingo. Portanto, muito obrigada a si, ao marido, a todos os convidados que estiveram conosco na Madeira. Foi realmente um dia muito bonito. E eu, da minha parte, só tenho mesmo que agradecer-lhe a sua disponibilidade. Eu gostaria Contamos também de convosco. agradecer, eu gostaria de agradecer ao Admar, à esposa, à Obrigado. Teresa e à outra senhora que eu não me recordo o nome, À Margarida. à Margarida, porque é assim, o trabalho que vocês estão a fazer é de louvar, não é só de agradecer, é de louvar, porque vocês saem do vosso ninho, do vosso nicho de conforto, para vir ajudar pessoas que vocês sabem, mesmo em consciência, que conseguem chegar mais longe fazendo de forma diferente. Por esse motivo, eu também estou muito grata e gostaria de estar na próxima reunião convosco, também para vos aplaudir. Em breve estaremos aí novamente com todos vocês, ok? Tá bom? Então, Muito gratidão. obrigada. Um beijinho grande para todos. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima. Ora, Bom, vamos terminar, não é, Admar? terminar agradecendo aqui a todos os presentes. Sim, vamos só, Admar, aqui falar a todas as pessoas que em maio, no dia 24 e 25, vamos estar com um evento da empresa, onde vai haver uma apresentação, onde vai haver um convidado especial, e no próximo sábado vamos estar também no Porto com um convidado especial. Em todos estes eventos estão sempre pessoas profissionais que falam e explicam toda a tecnologia, onde vocês podem levar convidados. Se não estiverem perto do Porto, podem mandar os vossos convidados, que estamos lá todos. Eu vou estar, quer num, quer no outro, e assim como o Admar, a doutora Susana e outros colegas, outros líderes, e estamos lá todos à disposição para poder receber os vossos convidados e podermos realmente levar esta missão a todas as pessoas. Da minha parte, obrigada,
e até amanhã. Um beijinho a todos. Tá.